sem passar pela história das Assembleias de Deus. Se nós quisermos saber sobre o Evangelho no Brasil, sobre a expansão do pentecostalismo, ou saber o que é o pentecostalismo, nós precisamos entender e estudar a história das Assembleias de Deus. E quando nós nos debruçamos para estudar a história das Assembleias de Deus, ponto a ponto, agora, nesse ano, mês de junho, a gente completou 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Então, são 110 anos de histórias. E essas histórias compostas de chamadas divinas. E essas chamadas, todas elas acompanhadas de prodígios, de maravilhas, de milagres, de sinais, de salvação e de transformação. Então, por isso que é importante o estudo das Assembleias de Deus. Tem um sociólogo conhecido como Paul Freston, ele divide o movimento pentecostal em ondas. Ele diz que houve pelo menos 3 ondas dentro do movimento pentecostal, um sociólogo conhecido. E ele diz assim que de 1910 a 1911, as 2 primeiras ondas, primeiro a Igreja Cristã do Brasil, que ela chega em 1910, e depois, em 1911, as Assembleias de Deus, que era pregando a salvação, cura divina e a libertação. Posteriormente a isso, segundo esse sociólogo, que ele é um protestante, ele diz que a partir de 1951, 1955, 1962, apareceram outras igrejas, que já não eram 2 igrejas protestantes que predominaram até 1950. Porque as Assembleias de Deus e a Cristã do Brasil vieram juntas como únicas igrejas pentecostais até 1950. De 1950 apareceram a do Evangelho Quadrangular, que dos Estados Unidos apareceu aqui, o Brasil para Cristo, a Deus e Amor, em 62. Então, é a segunda onda dessas igrejas. A evangelização pelo rádio, mostrando o poder de Deus através de curas, de milagres, de maravilha. E a terceira onda de 70 para cá, que foram as chamadas igrejas neopentecostais, isto é, os pentecostais mais novos, que saíram oriundo dessas igrejas, ou da Deus e Amor, ou da Quadrangular, ou das Assembleias de Deus. Então, hoje, os neopentecostais, eles são considerados, dentro desses estudos sociológicos, como os neopentecostais, os pentecostais novos, dentre eles, os mais conhecidos, a IURD, a Igreja da Graça, que são pioneiras nesse movimento de neopentecostalismo. E há outros sociólogos que fazem o estudo, chamando, principalmente os sociólogos tradicionais, das igrejas tradicionais, chamando o movimento pentecostal, que divide em fase de surtos pentecostais. E eles vão delegando, então, sobre isso. Outros falam que são ênfase pentecostais. Cada período há uma ênfase pentecostal, há um crescimento, há um segmento. E assim são diversos os estudos. São teses, são escritos, são livros, são pesquisas, a gente pode encontrar documentários, dentre tantos outros. A importância do movimento pentecostal se tornou prioridade dentro dos estudos, principalmente do socialismo. Mas nós não queremos falar sobre o socialismo ou a igreja pentecostal dentro de um movimento social. Nós queremos falar, principalmente aqui na introdução, quando eu digo assim, no dia 18 de junho, vocês têm a apostila na página 20, os irmãos que têm sua apostila, na página 20, começam dizendo: no dia 18 de junho de 2021, as Assembleias de Deus completou 110 anos. Então, 110 anos completamos aí. E ela é a vitrine do maior movimento pentecostal brasileiro. A maior denominação pentecostal, não só do Brasil, mas do mundo, é as Assembleias de Deus. O pastor Douglas disse ontem que só no Brasil são mais de 20 milhões, segundo o último censo, nem é o censo recente, é censo antigo. São mais de 20 milhões de fiéis que compõem as igrejas, as Assembleias de Deus. E foi resultado do trabalho missionário de 2 jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que receberam chamadas para a missão, para a pregação do Evangelho, ainda jovens. E eles vieram para o Brasil, lógico que no Brasil, em Belém do Pará, já haviam os evangélicos, as igrejas batistas já estavam instaladas lá. Inclusive, eles foram recepcionados pelo Justo Nelson, da Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Anglicana, a Igreja Metodista já estavam ali em Belém do Pará.
E eles então acharam terrenos para pregar na igreja batista, como pregaram na igreja metodista, na igreja anglicana. Eles tinham livre acesso para falar de Cristo. Agora, a mensagem dele era diferente do que os batistas, os metodistas e os anglicanos estavam acostumados. Eles estavam falando de Atos 2, era a mensagem que sempre estava presente nas preleções de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Houve um período no século XIX em que a Inglaterra e os Estados Unidos, principalmente a Inglaterra, estavam buscando, eles chamavam de restauração espiritual, o renovo espiritual, porque já havia as igrejas, a Inglaterra, o cristianismo, em um certo período, fez parte da religião oficial da Inglaterra. Mas esse cristianismo, ele era um cristianismo que não se falava de curas, de milagres. Como alguns diziam, era uma igreja quieta, pacata, sem motivações. E algumas pessoas, então, oravam a Deus e buscavam de Deus um renovo. E esses estudos de Atos 2 faziam com que alguns acreditassem que aquilo que aconteceu em Jerusalém, o que aconteceu em Jerusalém? O mover do Espírito, o batismo com o Espírito Santo de Deus. Porque a promessa de Deus, de Jesus para os discípulos, é permanecer em Jerusalém até, tinha um período, até que sejais revestidos de poder. E depois disso, diz o texto, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Era simultaneamente, tanto quanto em um como o outro. Era para eles saírem, para serem testemunhas. Mas o que eles iriam testemunhar? Qual era o testemunho que eles dariam? Aquilo que Jesus falou em Marcos 15, dizendo que eles sairiam, imporiam as mãos sobre os enfermos, expulsariam os demônios, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E então eles iam, este era o testemunho. E essas pessoas que estavam estudando, se bem que os tradicionais, os nossos irmãos tradicionais, eles dizem assim que o movimento de batismo com o Espírito Santo e as línguas, como evidência do batismo no Espírito Santo, ficaram restritas a Jerusalém. E depois disso não houve mais movimento, até que apareceu em 1900 os pentecostais falando que receberiam de novo as línguas. Mas há um pesquisador protestante, Vaison Sina, que ele escreve um livro chamado Vozes do Pentecoste, onde eles resgatam testemunhos desde Jerusalém até 1900, que sempre houve, mesmo que esporadicamente, curas, batismo. Agora, o movimento em massa foi a partir de 1900, quando essas pessoas, então, estudavam Atos 2 e entendiam quando Pedro disse para aquela multidão, esta promessa, porque eles perguntavam para a igreja de Jerusalém, o que está havendo aqui? Essas pessoas falando essas línguas, o que é isso? Aí Pedro explica, o que vocês estão vendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda. Esta é a promessa. Aí Pedro estende a mensagem dizendo, esta promessa, ela diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Então eles acreditavam que a promessa não ficou restrita somente a Jerusalém, mas poderiam alcançar quantos Deus poderiam chamar. E esses grupos então estudavam Atos 2, buscando isso, se de fato Deus nos chamou, e a promessa do Espírito é para nós, então vamos buscar. E eles estavam buscando, entre eles William Seymour, o Simon, estava orando por esse revestimento, quando então começa na Rua Azusa, conhecido como o marco do movimento pentecostal na Rua Azusa, as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, começaram a haver curas, milagres, e aquilo se estendeu para os Estados Unidos também. Mas esses irmãos que estavam buscando eram os irmãos de igrejas tradicionais, das igrejas luteranas que receberam, das igrejas presbiterianas, das igrejas batistas, das igrejas anglicanas que já haviam.
E eles não criam assim, eles eram cessacionistas, acreditavam que haviam cessado o movimento. E quando esses irmãos recebem, eles são excluídos das igrejas, grupos excluídos do presbiterianismo, outros grupos batistas sendo excluídos. Mas eles continuaram se ajuntando e buscando o ministério, buscando a graça de Deus. E esse batismo chegou também aos Estados Unidos. O mover de Deus chegou entre os batistas, entre os presbiterianos, entre os luteranos, entre os anglicanos, os wesleyanos, na América. E em Chicago havia uma convenção batista para falar sobre Atos 2. E foram participar desta convenção 2 jovens que eram suecos e eram da Igreja Batista, Daniel Berg e Gunnar Wingre. E nesta convenção eles foram batizados, falaram em línguas. Gunnar Wingre, que dirigiu uma igreja nos Estados Unidos, ele foi tirado da igreja. Não aceitaram mais ele como pastor na igreja. Eles recebem uma chamada, um pastor, um irmão, foi usado por Deus, o irmão Adolfo Udin, chegou para os 2 e disse: olha, Deus tem uma chamada para vocês, e a chamada é para o Pará. Depois daquele culto, daquele encontro, eles foram à biblioteca, pegaram o mapa mundi, buscaram o Pará. Descobriram que o Pará ficava no Brasil. Então começa a chamada dos missionários para o Brasil, para eles virem para o Brasil. Todos os milagres, nós não vamos falar os detalhes, porque são 110 anos. Não dá para falar 110 anos em 10, 40, 50 minutos. Mas nós temos alguns pontos que nós queremos tratar, que nós julgamos ser um legado da Igreja Pentecostal, importante para a gente meditar, pensar, relembrar os que sabem disso. Irmãos, e esses varões vieram para o Pará e começa então o grande movimento pentecostal no Brasil a partir de 2 jovens. Grande movimento pentecostal. E algumas pessoas então perguntam, nesse segundo ponto aqui que eu gostaria de falar, a importância da história das Assembleias. Por que é importante estudar a história? Tem muitos cristãos que perderam já a essência da sua história. É importante estudar a história, por quê? Porque nós vamos saber como que se conhece as doutrinas bíblicas. É a partir da história da Assembleia de Deus. O sistema de evangelização, a estruturação da Assembleia de Deus é a partir da história dela. É um legado que todos nós precisamos conhecer. Há coisas que hoje nós ignoramos, mas que no período da história era de suma importância e que deve ser de suma importância quando nós estudamos a história da Assembleia de Deus. Então os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando eles chegaram, eles foram pregar na Igreja Batista. Justo Nelson, que era pastor batista, deu o púlpito para eles pregarem. E eles foram falando disso. Nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Hoje Deus quer batizar, Deus quer curar, Deus quer libertar. E tinha uma irmã chamada Celina Albuquerque, que era da escola dominical da Igreja Batista, que dava aula para as crianças, que ela não estava participando dos trabalhos, porque um câncer tomou conta da sua boca. Então os missionários foram na casa dela e disseram: irmã, a senhora crê que Jesus pode curar você do câncer e você voltar para a igreja para continuar os seus trabalhos? E ela disse: eu creio. Gunnar Wingre orou com a imposição de mãos sobre a irmã Celina Albuquerque e ela foi curada instantaneamente. Glória a Deus. Ela volta para o templo, começa as atividades novamente e ela disse: agora eu quero saber essa segunda parte, de ser batizado com o Espírito Santo. E ele disse: nós vamos orar pela irmã, vamos fazer uma campanha. E foram na casa dela, que era próxima ao Templo Batista em Belém, oraram por ela e ela foi a primeira pessoa no Brasil a receber o batismo com o Espírito Santo. Depois dela, a sua parente Maria de Nazaré também recebeu o batismo. E posteriormente, daqui a pouco, 13, 14 pessoas já tinham sido batizadas. Então o pastor chamou os missionários e pediram carinhosamente que eles tirassem a sua mala do porão da igreja e se retirasse e não voltasse mais. E com todo carinho excluiu mais 13 pessoas, entre eles o secretário Manuel Rodrigues e os demais tesoureiros e outros da Igreja Batista excluíram. A Igreja Batista tinha 150 pessoas naquele período. 13 foram excluídos. Os missionários não vieram fundar
uma denominação. Não vieram com o intento de chegar no Brasil e fundar uma denominação. Eles vieram para falar das promessas. E por isso que eles iam em todas as igrejas que haviam, pelo menos 4 igrejas, eles pregavam sobre elas. E as pessoas dessas igrejas ouviram e receberam. E eles então se reuniram ali na casa da irmã Selene, o que vamos fazer? E começaram a orar e a buscar. E as pessoas chegavam enfermas, eles oravam e Deus começava a curar as pessoas. Daqui a pouco não era mais 13, era 30. Daqui a pouco não era mais 30, era 60. Tinha que alugar um salão. A casa da irmã já não sustentava mais as pessoas ávidas de ouvir a palavra de Deus. Enquanto que essas igrejas que eu citei, as igrejas batista, presbiteriana, anglicana, metodista, eles se limitavam ao centro ou aos templos. Os missionários iam para a população ribeirinha. Eles iam para as pessoas que estavam doentes. Aquele período, as pestes já invadiam a capital Belém. A febre amarela, a malária, dentre tantas outras doenças. E eles iam e oravam, e Deus curava, e Deus abençoavam. Eles iam até as pessoas. Por isso que o Evangelho, quando eles chegam, como eu coloco aqui, a diferença das igrejas já instaladas em terra brasileira, a Assembleia de Deus avançou no cuidado com os pobres, os negros, os abdicados, as margens da sociedade nas regiões norte e nordeste do país. Intencionalmente eles diziam assim, Deus não fez preferência por uma classe de pessoas. Deus faz preferência pelo homem. Deus quer salvar o homem, a mulher, o jovem, a criança. E assim eles levavam a mensagem do Evangelho. Enquanto isso, nos Estados Unidos, na Inglaterra, as pessoas que recebiam também o batismo nessas igrejas tradicionais, metodista, luterana, batista, anglicana, eles eram também excluídos. E eles começaram a se juntar a esses grupos. E quando Dannenberg já estava aí com 60 pessoas que haviam se convertido ao Evangelho, eles disseram, nós precisamos dar um nome. E colocaram o nome da Assembleia de Deus, Missão de Fé Apostólica. Porque era um jornal que circulava na América. O nome do jornal era Missão da Fé Apostólica, ou a busca, né, pela restauração da igreja através de dons. E os jornais, eles sempre eram estudos em Atos 2, dizendo que Jesus poderia curar e batizar. E eles então deram o nome de Missão de Fé Apostólica. Mas quando na América se reuniram, eram vários grupos. Os grupos dos presbiterianos que deixaram a presbiteriana e agora eram pentecostais, grupos dos batistas. Então houve um ajuntamento de todos esses grupos. Eram diversos grupos. A história diz assim que eram mais de 300 ministros de grupos que haviam saído das igrejas, porque o movimento pentecostal ia cada vez mais se espalhando. E um deles, que era o líder, se tornou o líder do grupo, E.N. Bill. Ele se tornou o líder do grupo em 1925. E disseram, bom, aqui nós temos o grupo de pentecostais que receberam o batismo, o grupo de metodista, o grupo de wesleyano. Então, vamos dar um nome só e nós vamos estabelecer doutrinas bíblicas e dar um nome para esse. Então, ele deu o nome de todos os grupos, de todas as denominações, de Assembleia de Deus. Quando Dannenberg volta para os Estados Unidos, ele já percebe que esses grupos pentecostais receberam o nome de Assembleia de Deus. E ele está com o nome do grupo em Belém de Missão de Fé Apostólica. Então, em um culto ele sai, ele vai pegar o bonde, né? Quem conta isso é o Manuel Rodrigues, que era diácono da Igreja Batista, que recebeu o batismo, que saiu excluído. Manuel Rodrigues disse que eles estavam no bonde, depois da igreja, logo depois da Vila Coroa, indo embora, e Daniel Berg disse, olha, nos Estados Unidos, eles estão dando nome para os pentecostais de Assembleia de Deus. O que vocês acham de a gente também dar esse nome de Assembleia de Deus? Aí houve uma unanimidade entre os irmãos, e a partir daí, as Assembleias de Deus nasceram ali. Mas tem um detalhe, o E.N. Bill, ele reuniu nos Estados Unidos e disse assim, nós não podemos ser um grupo de pentecostais que só receberam o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos ser um grupo de pentecostais que prega contra a alta crítica da Bíblia. A alta crítica que já queriam dar resultado para os milagres. Já havia isso. Já havia pessoas querendo explicar os milagres da Bíblia. Já havia pessoas querendo dizer que parte da Bíblia era inspirada e parte não era inspirada naquele período. Então o Bill disse, não, nós podemos aceitar, nós temos que aceitar a Bíblia como a palavra de Deus, inspirada.
Nós temos que rejeitar o modernismo que estão pregando, o liberalismo teológico. Então ele vai fundamentando, tirando a incredulidade do movimento pentecostal na América. Ele faz a primeira, era conhecido como concílio naquele período, ele faz a primeira convenção da América nos Estados Unidos, para falar que esse grupo pentecostais, eles acreditam e estudam a doutrina da salvação, a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus, a doutrina do céu, do inferno, da fé. A intenção de Bill era levar todos esses pentecostais ao conhecimento da Bíblia. Ele dizia que a Bíblia é a palavra de Deus, é o manual que todo cristão, seguidor de Cristo, deve seguir para ter uma vida abençoada, para ter uma vida íntima e se aproximar mais de Deus. Era o que ele dizia. Não somente receber o batismo e ficar por isso, mas aprofundar-se no conhecimento de Deus. Bill chegava a dizer assim: irmãos, se você aceita Jesus, tem muito mais coisas para você crescer, como disse Paulo. Paulo ele chama a igreja: vós sois edifícios de Deus. E um edifício ele cresce, o primeiro, o segundo, 30 andares. E os cristãos devem crescer na graça, até chegar à estatura de Cristo. Ele dizia: este é o conhecimento bíblico, é a chamada maturidade cristã. Então ele ensinava como o cristão deve crescer até alcançar a maturidade cristã. Primeiro você recebe a salvação, depois busca o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo. Desenvolva os frutos do Espírito, busque os dons espirituais, busque conhecer as doutrinas fundamentais da Bíblia, aproxime de Deus através da comunhão, pregue de Deus aquilo que você recebeu, pregue a salvação, pregue a fé. Não fique com isso só para você, leve para os outros. E a cada vez que nós fazemos isso, nós estamos crescendo e chegando à estatura de Cristo. E assim foi o fundamento pentecostal. Então o pentecostalismo não é só barulho, como os tradicionais dizem, como os batistas, os presbiterianos costumam chamar, ou dar um slogan para os pentecostais. Eles são pentecostais que não conhecem, são movidos aos sentimentos, às emoções, mas não tem profundidade, não conhecem. E nós sabemos que o pentecostalismo, as raízes do pentecostalismo, eles são nas igrejas históricas, são provenientes da reforma do século XVI. Desde o século XVI, os pentecostalismos têm os seus conhecimentos embasados ali. Por quê? Porque esses cristãos saíram da igreja batista, saíram das igrejas presbiterianas, das igrejas luteranas, que já se debruçavam sobre as doutrinas bíblicas. Então houve uma continuidade no meio pentecostal, agora não acreditando no cessacionismo, mas acreditando que Deus continua fazendo milagres, salvando pessoas, abençoando e batizando. E aqui foi a questão. Quando os missionários chegaram a Belém, falando das maravilhas de Deus, e que Deus começou a realizar milagres, prodígios e maravilha, a igreja cresceu de tal forma que suplantou os evangelhos que já estavam instalados no país, que causou até algum ato contrário deles. Eles foram para os jornais para denegrir a imagem da igreja. Esses cristãos tradicionais foram para os jornais para denegrir a imagem da igreja aqui nascida, da nova igreja. Os jornais foram para verificar, para fazer matérias, mas quando chegavam lá, os jornalistas eram impactados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito, e o tiro saiu pela culatra. Houve um jornalista que chegou para participar do culto, para ver se de fato havia algumas coisas que eram reprovadas pela sociedade. Mas ele escreveu, era chamada Folha do Norte, um jornal que circulava em todo o Pará. E ele disse assim: quando eu cheguei na igreja, eu já senti um clima diferente. As pessoas, em meio à crise, em meio à malária, em meio à hepatite, as pessoas falando de bênção, falando de felicidade, falando de curas, as pessoas louvando a Deus, glorificando a Deus, havia uma comunhão, houve salvação, houve pessoas chorando de alegria. Então não vi nada de extraordinário. De fato, a paz pairava naquele lugar. E quando o jornalzinho circulou, todo mundo queria conhecer o recinto evangélico, e eles também foram alcançados com a graça do Senhor nosso Deus. E eu continuo falando aqui
nossa herança, né, na teologia arminiana. Eu não vou falar da teologia arminiana, mas falar alguma coisa porque no século XIX, como diz o texto, 90% dos movimentos pentecostais eles eram de origem arminiana. Eu não vou explicar, falar sobre o que é, mas o Armínio ele acreditava que a salvação é para todos. Deus quer salvar todas as pessoas. O seu professor, que era Calvino, que do calvinismo diversas igrejas se originaram, inclusive os presbiterianos, eles acreditam que Deus não quer salvar a todos, quer salvar uma parte. Deus escolheu uns para a salvação e outros para a condenação. Então o arminianismo ele acredita que Deus quer salvar a todas as pessoas, que a graça é para todos, não são para pessoas escolhidas. Falando resumidamente, que não quero entrar em profundidade sobre este tema. E por isso que os presbiterianos eles não têm o hábito de ir para as praças e pregarem e evangelizarem. Porque eles acreditam que nem todos serão salvos. E que Cristo não morreu por todos. E que o sangue de Cristo é por alguns. E assim vai o entendimento teológico deles. Mas os missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles acreditavam, eles eram teólogos. Gunnar Wingren era um teólogo formado nos Estados Unidos. E também com cursos na Suécia. Que acreditava que Deus quer salvar a todos. Que seria necessário pregar a todas as pessoas. Que o sangue de Cristo é para todas as pessoas. Os teólogos que conseguiram chegar ao Brasil e fundamentar as doutrinas da Assembleia de Deus, os maiores deles, como Laurence Walsh, Gunnar Wingren, Daniel Berg, João Colenda, todos eles eram pessoas que conheciam profundamente a Bíblia, a ponto de explicá-las versículo por versículo. E defendiam esse estudo constantemente. Então, às vezes nós ficamos pensando, que geralmente aqui no Mato Grosso, Cuiabá, às vezes nós falamos de debates sobre a teologia arminiana. E alguns obreiros, alguns pastores, por que isso? Por que falar de teologia arminiana? Irmão, está na raiz das Assembleias de Deus. Os teólogos já falavam sobre isso. A teologia não surgiu agora com o pastor Sila, quando ele disse assim, olha, todos os obreiros devem pelo menos fazer um curso básico para ter um conhecimento para ser um obreiro. Parece que descobriram a roda, foi hoje. Não foi hoje. Isso já vem sendo debatido desde a década de 30, a década de 40, de 70 massificou intensamente o debate, as exigências, a partir dos missionários americanos. Eles defendiam, sim. Levi Petrus, que era o mentor de todos os missionários, era o mais velho, que era o mentor de Daniel Berg e Gunnar Wingren, ele tinha um instituto bíblico, teológico, na Suécia. E todo obreiro, para pregar, para evangelizar e para ser enviado missionário, precisava passar pelo instituto, ler a Bíblia inteira, se consagrar, se preparar e buscar de Deus, para depois ir e falar daquilo que recebeu de Deus. E às vezes a gente pensa que surgiu agora, que foi o conselho que implantou. Algumas pessoas achando que foi o conselho que implantou e não foi. Isso aí está enraizado nas histórias da Assembleia de Deus. Então quando o pastor Silas ele delega isto, o preparo, a preocupação, quando ele tem preocupação do preparo do obreiro, da qualidade do obreiro, da qualificação do obreiro, isso aí já era pregado na década de 30, na década de 40. Nós vemos Samuel Nistro, quando ele chega da Suécia, enviado como missionário. Um homem que era poliglota, que falava o sueco, o americano, o português, o inglês, o alemão, que tinha mais de 30 livros, que era teólogo, que era conhecedor da palavra. Ele já chegou no seu meio, em Belém já havia 30 obreiros. Ele disse, não, esses obreiros precisam ler a Bíblia inteira. É inadmissível um obreiro que nunca leu a Bíblia toda. Então ele institui as escolas bíblicas de obreiro. E faz a exigência que os obreiros leiam a Bíblia. Como que vocês vão defender a sua fé se você não conhece o que está escrito? Daqui a pouco vão dizer que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Está na Bíblia. E não está isso. Então ele fez os 30 obreiros que já estavam ali passarem 30 dias, de manhã, de tarde e pregação à noite. De manhã, de tarde e pregação à noite. Ouvindo instruções bíblicas para se qualificar para o ensino, para a pregação da mensagem do reino de Deus. Foi as primeiras escolas bíblicas que Samuel Nistro. E os obreiros só vieram, os obreiros brasileiros, só vieram a ensinar em escola bíblica na década de 40. Porque enquanto isso eles se assentavam para aprender. O jargão, aquele jargão que a gente fala,
quem não assenta para aprender não pode levantar para ensinar, não é do pastor João Pereira de Almeida, é de Samuel Nastro. E isso foi rolando, chegou no João de Oliveira, pastor João de Oliveira, na década de 40, ele se destaca como um dos maiores pastores brasileiros ao ensino, João de Oliveira. Enquanto isso, eram os americanos que ensinavam. As escolas bíblicas de obreiro, quando eu me coloco aqui, com o avanço da evangelização, houve a necessidade de separar obreiros para a seara. Todavia, a preparação bíblica destes novos obreiros era necessária, segundo a informação do pastor Samuel Nistro. Por isso, a instituição Escola Bíblica, a primeira, foi realizada em 1922. Foram 30 dias, 4 de março a 4 de abril. E olha só os estudos que o pastor Samuel Nistro julgou ser necessário para falar durante 30 dias para esses obreiros. Eu coloco aqui, a vida de oração de Abraão, de Jacó, de Moisés, de Elias, Daniel, de Jesus no Getsemane e da igreja primitiva. Ele diz, vocês devem orar. Todo obreiro tem que ter um período de oração. Porque ele dizia, a oração é o diálogo com Deus. É a comunhão com Deus. Tem que falar que a oração é alimento, já viram isso? Tem uns que dizem, a oração é alimento. A oração não é alimento. O alimento é a palavra. A oração ela é comunhão, é o diálogo. Então ele colocou que os obreiros, esses 30 obreiros que ele estava qualificando, no princípio da Assembleia de Deus, se qualificassem na oração. Depois ele fala, outros temas que ele desenvolveu. A Epístola aos Filipenses, explicada para os obreiros, versículos por versículos. Os sinais dos tempos da vinda do Senhor foram outro tema durante 30 dias. Diversos outros assuntos, como a autoridade divina, histórica da Bíblia. Como que a Bíblia foi formulada, historicidade dela. Quem dividiu ela em capítulos? Quem dividiu ela em versículos? Quem deu ela tópico? Não foram os escritores. Então, temas assim foram estudados pelos obreiros. As dispensações de Deus, as 7 dispensações da graça, da inocência, a noélica. O livro de Efésios, o livro de Apocalipse, 30 dias estudando Efésios, versículo por versículo, Apocalipse, versículo por versículo. E assim ficou uma cultura entre os pastores paraenses e do Brasil sobre as escolas bíblicas serem material de ensino para o preparo dos obreiros. De tal forma, irmão, eu fui numa escola bíblica com meu pai, em Belém. Eu tinha 9 anos de idade. E você ficava fazendo a inscrição. Eu sempre conto isso quando eu estou ensinando, dando aula na escola bíblica dominical. E meu pai, ele era um pastor de uma congregação. E o pastor do campo, o pastor Raimundo Reis. Ele foi fazer a inscrição. E o irmão que estava fazendo a inscrição disse, pastor, qual é o nome? Raimundo Reis. Da onde? Falou, de Rurópolis, no Pará. Aí várias perguntas entre elas. O pastor já leu a Bíblia inteira? E o pastor Raimundo Reis disse, nunca li ela inteira. Aí o pastor secretário que estava fazendo a inscrição para a escola bíblica de obreiros, falou, meu pastor, e você está ensinando o que na sua igreja? Se você nunca leu a Bíblia inteira, como que você vai ensinar com qualidade se você não conhece a palavra? E meu pai era o próximo a fazer a inscrição. E ele era presbítero e nunca tinha lido a Bíblia toda também. Quando chegou a vez deles, você é o quê? Sou o pastor Enoque. Da onde? Da congregação de Rurópolis. Aí várias perguntas, você já leu a Bíblia inteira? Ele disse não. Aí outra lavada também. Porque eles faziam isso na escola bíblica de obreiros. Os pastores iam para estudar a Bíblia. Nós não podemos ficar, as Assembleias de Deus foi fundada assim, dando valor à oração, ao estudo da Bíblia, à evangelização. Que os missionários eram evangelista da evangelização pessoal. Sabe o que é ser evangelista da evangelização pessoal? É de ir de porta em porta e falar de Jesus. Quando os dois chegaram, eles não falavam português. Daniel Beck foi trabalhar numa empresa que era Port Off Pará, que era de um pastor presbiteriano chamado Raimundo Nobre. Empregou ele. Ele era fundidor. E Gunnar Vingre estudava o dia inteiro português, que era uma das línguas mais difíceis. E à noite ele ensinava a Daniel Berg. Quando eles aprenderam o português, Daniel Berg pediu Bíblias. Ele se tornou coportor, pedia a Bíblia da América, traduzida para o português, harpas, livros que evangelizavam. E ele saía de casa em casa,
mapeou a cidade, o bairro tal, a rua, casa por casa, para falar de Jesus, vender a Bíblia, que era novidade, não havia Bíblia em português. As Bíblias só quem possuía era padres e elas vinham em latim. E agora, as pessoas paraenses comprando Bíblia na língua portuguesa. Os padres ficaram loucos. E com isso ele vendia e falava e ganhava almas. As Assembleias de Deus, ela nasce da evangelização pessoal. Na década de 70 para 80, a evangelização em massa, com Bernard Johnson, e entre outros, que as carreatas, as cruzadas surgiram. Mas ela foi fundada nisso. Os pastores oravam, estudavam e saíam para falar de Jesus. Eu estive numa cidade, no centro metropolitano de Belém, chamado Bragança, 200 quilômetros da capital, até em Bragança. Meu pai ele pastoreou lá nos últimos dias, próximo 15 quilômetros de Bragança. E a gente, hoje é o centro metropolitano, são diversas cidades coladas uma na outra, até chegar em Bragança. E são 200 quilômetros. E Daniel Berg percorreu esses 200 quilômetros a pé, vários dias, sem deixar uma casa, sem falar de Jesus. Quando ele chega em Bragança, o padre já tinha espalhado na cidade, está vindo uns homens aí com as capas pretas, que eles entram nas casas, eles estrupam as pessoas, não recebam, fechem as portas. Bragança era pequena, uma cidade antiga. Quando Daniel Berg chegou, ele não tinha conseguido vender as Bíblias para o seu sustento, então ele não tinha dinheiro para o almoço. Ele comeu o último sanduíche, já estava quase 1h, meio-dia, e ninguém recebia em casa. Ele chegou na calçada de uma casa e sentou ali, e já desfalecendo, já entrava para a tarde. E ele disse: hoje eu só te peço que me dê pão, só quero comer, não quero mais nada, só comer. Já desfalecendo, se encostou na calçada. E a dona da casa tinha saído para ir à feira, comprar um peixe, que é uma região de praia, e muito peixe, muita fartura, e alguns alimentos para fazer o almoço. Quando ela chegou, que viu o homem, ela se lembrou do que o padre havia dito. Ela saiu chutando ele: sai da minha porta, e entrou e bateu a porta na cara dele. E ele orando: só quero pão, Senhor, eu só quero pão. E ela começou a cozinhar o peixe, aquele cheiro de coentro, de peixe, veio nele, e ele orando já. Do nada a mulher abriu a janela, tremendo, e disse: você quer almoçar comigo? Ele nem respondeu, já entrou. Tanta fome. Aí a mulher tremendo disse: eu não sei porque eu estou fazendo loucura. Ele: por que você está fazendo loucura? O padre disse que você pode nos matar, e só está eu e minha filha é deficiente, está de cama, e eu estou com medo aqui. E ele falou: não, senhora, eu sou homem de Deus, eu vim falar de Jesus e nada mais, eu não vou te fazer mal. Eu quero dizer para você que Jesus é o que salva, é o que cura, Ele cura as pessoas, cura de enfermidade e batiza com o Espírito Santo. E a mulher disse assim: olha, se esse Jesus cura, eu quero que Ele cura a minha filha, que está na cama há muitos anos. Ele só comeu, entrou no quarto. Quando ele entrou no quarto, tinha um bandolim. Ele pegou o bandolim e começou a cantar um hino. Quando ele começou a cantar aquele hino, a menina sentou na cama. Quando a menina sentou na cama, a mulher começou a chorar. Se ela nunca sentou, ele ficava: minha senhora, a sua filha vai ser curada, ela vai andar. Quando ele terminou de cantar, a menina estava diante dele. Ele disse: vocês querem ser Jesus? A mãe e a filha aceitaram, e de imediato foram batizadas com o Espírito Santo. Os vizinhos correram, disse: o homem da capa preta já está estuprando, e vieram. Quando viram aquilo, a menina curada, eles se espantaram, aceitaram Jesus. Já foram 13 pessoas em Bragança que aceitaram Jesus, receberam o batismo. E eu estava olhando, depois de ler a história, estava na Igreja Assembleia de Deus de Bragança, estava escrito lá na época, 107 anos de fundação da igreja. E eu olhando para a igreja de Bragança, os missionários andaram por aqui, evangelizaram todas as pessoas. Uma ação de Daniel Berg. E ali tem uma igreja abençoada em Bragança, em que as pessoas também preservam. E eu me maravilhei e me alegrei, porque Deus, Ele é o Deus que chama, o Deus que capacita, o Deus que envia. E o resultado é o trabalho da obra de Deus.
estendido por todos os lugares. E eu continuo falando aqui na apostila, o crescimento das Assembleias de Deus, nessa parte aqui. Como eu disse, as igrejas tradicionais já existiam em solo brasileiro. No entanto, elas buscavam os grandes centros, dificilmente chegavam à população pobre, nos ribeirinhos. Então, a Assembleia de Deus ela vai fazendo prioridade pelo homem, todas as classes sociais, sem preferência de cor, de raça, de ninguém. Eles vão, de fato, falando de Jesus. E ainda sobre a educação teológica, né? Houve um conflito. Hoje em dia nós temos um cisma, ainda temos um cisma quanto à educação teológica. Ainda há pessoas que dizem assim, estudar teologia vai te esfriar. Quem estuda teologia, ele vai ficar incrédulo, vai ficar descrendo da Bíblia, vai ser crítico. Os teólogos, eles são frios. Os teólogos, eles não são cheios do Espírito. A gente ouve isso ainda. Século 21, a gente ainda escuta isso. A teologia, ela te deixa crítica, frio na fé. Você não é um teólogo cheio da graça, você não fala em língua, não fala em mistério. Não... As pessoas dizem isso. É um engano. Porque se você pega pelo nome, teologia é o estudo da Bíblia. É o estudo da palavra de Deus. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai se aproximando mais de Deus, vai conhecendo mais Deus. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então não há um esfriamento. E todos os missionários que foram enviados pela Suécia e pela América, eles tinham esse preparo teológico, teologia bíblica. Agora, por que houve um cisma então? Muito tempo era proibido, houve uma proibição. Por quê? Dentro da história, quando o Samuel Nystrom, Daniel Berg, principalmente Levi Petrus, que era o pastor da Suécia, ele começa a pregar na igreja batista da Suécia sobre o batismo com o Espírito Santo, ele foi excluído. Ele os que receberam o batismo. Então ele começou a pastorear aquele grupo. Daqui a pouco, anos 60, daqui a pouco a igreja dele tinha 5.000 membros. Então era chamada Igreja Filadélfia, da Suécia, Igreja Pentecostal Filadélfia. E dali ele montou um instituto bíblico, e as pessoas passavam 8 meses internado no Instituto Bíblico, estudando a Bíblia, teologia bíblica, e a chamada missionária, o preparo missionário, e só depois poderiam ser enviados para pregar e para evangelizar. Mas na Suécia, com o aumento da teologia liberal, a teologia liberal não é que liberou tudo, os costumes, não sei o que, não é isso. A teologia liberal é um viés da teologia que quer explicar os milagres, que não acredita mais no dom. Diz que os dons cessaram, os milagres não existem. Algumas partes da Bíblia são inspiradas, outras não. Dentre tantos outros fatores que nós poderíamos relacionar da teologia liberal. E isso invadiu a Suécia. E os jovens suecos já estavam assim, duvidando da fé cristã, dos milagres, dentre tantas outras. Então, Levi Petrus disse, olha, nós não vamos colocar nenhum instituto no Brasil, porque essa teologia liberal, ela não pode invadir o território brasileiro, porque os pastores ainda estão começando a ter o conhecimento doutrinário. Deixa eles ter um conhecimento doutrinário maciço e só depois